Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Patrícia, mais uma vez, dando continuidade à disciplina de Anatomia e Fisiologia para o curso de enfermagem. Eu gostaria de informá-los que essa é a última matéria nova que nós vamos estudar, tá? Então, a partir de agora, vai ser revisão e nós vamos nos preparar para as provas finais, tá? A prova ou as provas, vamos ver como é que vai ser. E eu estou muito feliz de chegar junto com vocês nesse momento, tá? Nós vamos começar a falar hoje, começar e terminar, né? Falar hoje sobre sistema sensorial, tá? Vamos estudar um pouco aí sobre anatomia e fisiologia do sistema sensorial, tá certo? Então vamos lá. Então a gente vai começar estudando o primeiro sentido o primeiro sentido da nossa aula vai ser o sentido da visão, tá? O sentido da visão. Então, nós temos, né, aí a anatomia externa do olho, né? Então, essa primeira ilustração fala um pouco da anatomia externa do olho. Então, aqui a gente tem várias estruturas que vocês já conhecem, né, da anatomia externa. Então, aqui, que essas estruturas, a maioria delas, são estruturas cujos nomes a gente utiliza diariamente, né? Então, não são tão diferentes assim os termos técnicos e os termos usados no dia a dia. Começando pela sobrancelha, né? Sobrancelha. É interessante, né? Que esse termo, acho que esse nome eu sempre falei errado. Sobrancelha. E aqui a gente tem, né, aquela estrutura que se mexe para o olho piscar, que é a pálpebra superior, e a outra estrutura que se mexe, mas muito menos, né, é a pálpebra inferior, né, que faz aquela membraninha que faz o olho se fechar. E nós temos aqui os cílios, né, que são esses pelos aqui junto, bem assim, nas bordas das pálpebras, né, tanto da superior quanto a inferior. Aqui que nós, mulheres principalmente, né, e os homens que usam maquiagem também, podem utilizar o rímel, né, nós gostamos de passar rímel aqui, é um quesito de beleza, tentar alongar esses cílios e tal com o rímel e sei lá, outras possibilidades aí que a estética disponibiliza, né? Enfim, aqui essa parte branca do olho, né? Essa parte branca aqui do olho que a gente vê, e já estamos falando não mais de anatomia só externa, mas o que já está dentro do olho, é chamado de conjuntiva, né? Na verdade, assim, a parte branca é chamada de esclerótica, tá? E aí a gente tem uma camada de pele bem fininha, e toda essa região de dentro do olho é chamada no conjunto de conjuntiva, tá bom? Conjuntiva, tanto que aquela inflamação da conjuntiva é chamada de conjuntivite, que é uma inflamação frequentemente generalizada, que deixa o olho vermelho, né, etc, etc, causa aí uma irritação, né, no olho. Então, essa é a conjuntiva, certo? E aí portanto, a conjuntivite. Ok? Então, vamos passar aqui para o próximo. Ainda falando da anatomia externa do olho, eu não sei se vocês já prestaram atenção olhando no espelho bem de pertinho nessa bolinha que a gente tem aqui na lateral do olho, tá? Na extremidade interna da pálpebra inferior do olho. Nós temos o quê? Um pontinho, vocês estão vendo? Um pontinho, um buraquinho. Quem nunca prestou atenção nisso, vá no espelho agora e dê uma olhada. Chega perto da janela, bem iluminada da sua casa, porque a melhor luz é a luz natural. Pega um espelhinho
e dá uma olhada nessa bolinha que você tem aqui no canto do olho, tá? O nome dessa bolinha é chamada ponto lacrimal, certo? No canto interno da pálpebra são encontrados dois pequenos orifícios denominados ponto lacrimal. E, novidade, isso não acontece só embaixo, tem aqui também na pálpebra superior, tá bom? É por onde escoam as lágrimas, seja por reação física ou por reação emocional. Então, as lágrimas podem sair porque você teve um sentimento ou de tristeza ou de imensa felicidade, né? Que faz, ou de emoção, que faz você chorar. E aí as lágrimas elas vão sair. Esse estímulo, então, pode ser emocional, como esse estímulo pode também ser físico. Então, vamos supor, caiu alguma coisa aqui no seu olho, um grão de areia. Então, ele vai provocar aí uma irritação, consequentemente, você vai ter aí uma produção maior de lágrima com o objetivo de lavar esse olho, tá? De tirar esse corpo estranho que está aí. A sobrancelha, ela também é considerada fator de proteção para dificultar a passagem do suor da testa para os olhos, tá, gente? Então, assim, eu acho que isso nunca aconteceu comigo, de eu suar tanto assim para perceber essa função da sobrancelha. Mas a ideia, né, que se observa da sobrancelha é essa: é você suar e o suor ele parar aqui, ser desviado para não cair no olho. Uma coisa acho que todos nós já observamos: você suar de maneira que quando o suor começa a invadir o olho, arde, porque o suor tem sódio, né, que é sal, e aí a gente acaba sentindo um incômodo bastante grande. Faz sentido, né? Mas eu nunca suei tanto assim para comprovar essa função da sobrancelha. E aí vamos estudar mais a anatomia interna do olho, né? E aí essa ilustração eu retirei do livro, tá? Essa ilustração foi retirada do livro, que vocês podem acompanhar lá no livro. E aí os olhos, gente, são acondicionados dentro de duas cavidades ósseas da face, né? Então, essas cavidades são chamadas de órbitas oculares, tá? Eu vou começar a compartilhar aqui com vocês a tela do celular, mostrando aqui, né, a cavidade, mostrando o crânio com essa cavidade, né, do osso, essas cavidades que até daqui a pouco aqui, vamos lá. Então, ó, pensando aqui, ó, tá vendo? Essas aqui são as órbitas, né? Porque os olhos eles ficam posicionados dentro das órbitas oculares, tá bom? Olha lá dentro para vocês verem como é, tá vendo? Então, só para vocês verem o posicionamento dos ossos dentro das órbitas oculares. E aí, gente, lembrando que esses buraquinhos que vocês estão vendo aqui dentro é para passagem do que? A gente já vai ver para que são esses buraquinhos aqui. Vocês estão vendo que o teto é fechado, né? Porque para cá, para cima, a gente tem o cérebro, não é? Que está bem envolvido aqui e protegido. Mas a gente precisa de pequenas passagens para quê? Passagem, por exemplo, para o nervo óptico, né? Você precisa aí, tudo que a sua visão enxerga tem que ser enviado para o sistema nervoso central para interpretação, certo? Então, por isso que existem essas cavidades aí para promoverem a passagem, né, de algumas estruturas que a gente já vai ver melhor daqui a pouco. Os olhos, vamos lá, possuem dois globos oculares, né? São dois globos, então isso aqui é chamado de globo ocular, todo esse conjunto que vocês estão vendo aqui, que eu estou apontando. Por sua vez, são constituídos por três membranas distintas, tá? Então, são três membranas que fazem
que elas envolvem o olho, tá? Que é a esclerótica, que é aquela camada branca que eu falei para vocês, é a primeira, olha ela aqui, a esclerótica, que a gente vulgarmente até brinca, a bola branca do olho, né? Então, ela não é só na frente, estão vendo? Ela pega toda a extensão do olho, em volta do olho todo, tá? A esclerótica. Em seguida, nós temos a coroide, né? Que é uma outra camada aqui, a coroide é outra camada. E nós temos o que também? A retina, tá? Outra camada que é a retina. Aqui dentro, gente, a parte que preenche o olho é líquido, tá? É um líquido chamado de humor vítreo, certo? Nós temos nesse líquido dispersos vasos, que são capilares sanguíneos, tanto de origem arterial quanto origem venosa, certo? Então vamos ver se o Atlas de Anatomia 3D tem imagens mais interessantes para a gente observar aí desse olho. Então, vamos lá. Olha lá que bacana. Então, vamos ver aqui o que ele está mostrando para a gente desse olho. Então, aqui a gente está vendo, né, como é que o olho fica posicionado dentro do osso, tá? Então, eu vou retirar os ossos para a gente poder enxergar sem o osso, certo? A princípio, gente, eu vou retirar também os nervos, tá? Então, vocês estão vendo de amarelo, é o sistema nervoso. Então, são várias ligações aqui, né? E aí eu queria mostrar algumas para vocês, mas daqui a pouco eu mostro. Eu vou retirar os nervos também, para que a gente possa enxergar aí o olho melhor, tá? Então, aumentando o olho para vocês verem. Patrícia, o que são esses negócios pendurados aí perto do olho? Então, ó, esse aqui de cima é a glândula lacrimal, tá? Ela que produz a lágrima que sai pela pálpebra superior, tá? E aí, aqui a gente tem o saco lacrimal, que traz a lágrima para a pálpebra inferior, certo? Então, eu vou tirar essa glândula e vou tirar essa glândula também, não quero ver nenhuma das duas. Eu quero que vocês prestem atenção também, gente, nos músculos, tá? Que a gente está vendo aqui. Vocês estão vendo, ó, que tem músculo aqui. Olha só que interessante esses músculos. Esses músculos, gente, são responsáveis pelos movimentos dos olhos, tá? Então, ó, se o olho vira para o lado, mesmo sem você virar a cabeça, o seu olho, se acontecer alguma coisa, a sua cabeça está parada, aconteceu alguma coisa do seu lado direito, esse músculo vai permitir a mudança do seu olhar para o lado direito, tá? Se aconteceu alguma coisa do lado esquerdo, esse músculo aqui, ó, vai permitir a contração. Quando ele se contrai, você vai conseguir olhar para o lado esquerdo, tá? Então, os músculos aqui superiores, tá? Os superiores. Se eu não vou exigir que vocês decorem o nome desses músculos especificamente, tá, gente? É só para vocês saberem que eles existem. Mas, obviamente, todos eles têm nome, tá? Então, aconteceu alguma coisa, sem virar a cabeça, você consegue olhar para cima por causa da contração, por causa da contração do... ai, não estou conseguindo fazer esse movimento. Deixa eu ver se eu consigo assim, 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 assim. Ele não está movimentando para cima. Aqui, assim. Então, aí você consegue olhar para cima, né? Porque o músculo de cima, ele se contrai. Quando ele relaxa, você olha para frente ou para baixo. E aí, se quiser olhar para baixo, tem esse outro músculo aqui, inferior, né? Na região inferior do olho, que ajuda você a olhar para baixo, tá bom? Então, todos esses músculos, eles são comandados também pelo sistema nervoso central. Lembrando que as extremidades dos músculos são tendões, né? São tendões aqui que ligam, né? Que estão ligados a alguma estrutura, normalmente estrutura óssea. Aqui, provavelmente, gente, tá aquele osso. Ai, desculpa, peraí.
tá o osso, né, o orifício ósseo que eu tinha mostrado para vocês o orifício ósseo que eu tinha mostrado para vocês na outra ilustração, tá? Eu já coloquei aqui no celular, mas ele demora um pouco para poder fazer a mudança, para vocês verem. Ele já mudou aqui para mim, mas não mudou para vocês ainda. Daqui a pouco ele carrega e vocês já vão ver o que eu estou vendo aqui, que eu deixei os ossos aparecendo, tá bom? Então vamos ver aqui se ele me obedece. Não está querendo me obedecer. Vamos ver. Ai, meu Deus. Vai, moço. Vai. Me obedece. E vou sair aqui do espelhamento e entrar de novo, tá, gente? Para ver se ele obedece. Aí. E aí, ó, lá no. Dá para ver lá atrás, ó, onde está o tendão dos músculos. Vira, moço. Vira para os rapazes verem, para a galera ver. Aí. Virou. Aí. Vocês estão vendo? Nessa região aqui, ó, ele vai se encaixar, o músculo se encaixa no osso, e olha, é bem na região do orifício que a gente viu na órbita ocular, tá? Que é aquele espaço no osso do crânio onde está o olho. E aquele buraco lá atrás, ó, é para a passagem do quê? Passagem do nervo óptico, tá? E o nervo vai lá para o sistema nervoso central, certo? Então tá, vamos retirar esses ossos novamente, tirando os ossos de novo e observar aqui novamente só o olho. Então, ó, vou aumentar o olho, olha eu olhando para vocês, gente. E aqui, o que nós temos? Que estrutura é essa? Ele está mostrando como um todo, né? Ele está mostrando aí o globo ocular, tá? Globo ocular. Então, vou ocultar aqui o globo ocular. Que estrutura é essa daqui? Essa estrutura, gente, é a estrutura que dá cor aos olhos, né? Que é chamada de íris. Aí, romanticamente, os poetas chamam de a menina dos olhos, né? Então, a íris, tá bom? Se bem que não, desculpa, acho que a menina dos olhos as pessoas se referem a esse orifício aqui, tá? Esse orifício aqui é chamado de menina dos olhos, desculpa. Então, tá. Acho que deu aí para observar um pouco o que a ilustração aí do 3D tem para mostrar para a gente. Olha que bacana o nervo óptico aí passando para vir inervar o olho, certo? Então vamos continuar aqui no nosso slide. A membrana esclerótica que reveste externamente forma uma camada transparente chamada córnea. Então, como é que a gente vai entender isso? Lembra que eu falei a bola branca do olho, né? Então, é a camada externa, é uma camada que aqui na frente ela fica fininha, tá? Ela fica transparente e é chamada de córnea, tá? Então, a camada da frente retomando. Vamos lá, de novo, volta a fita. Então, a esclerótica, o que é? É essa parte branca do olho. Só que quando chega aqui na parte da frente da parte branca do olho, vai ter um momento que a esclerótica vai ficar com uma camada transparente na frente do seu olho, tá? Isso é algo que você vê quando você presta atenção numa pessoa olhando ela de lado. Então, pega aí uma pessoa na sua casa, uma criança, ou qualquer pessoa aí da sua casa, um adulto, não interessa, qualquer pessoa. Você mesmo, não sei se você vai conseguir olhar no espelho, eu acho difícil, mas em outra pessoa é mais fácil. Fica exatamente nessa visão que a gente está vendo aqui, ó. Você na posição na frente do computador ou do celular e a pessoa na sua frente, só que numa vista lateral, tá? De olho aberto. E aí, ó, exatamente como está aqui. E o que você vai observar? Você vai observar que na frente da íris, na frente do olho da pessoa, tem como se fosse uma lente de contato natural, tá? Então, essa lente que você vai ver transparente aqui na frente é a esclerótica, que na parte da frente se torna a córnea, tá bom?
E aí, já sabemos que a segunda camada abaixo da esclerótica é a coroide, né? Então, na coroide, gente, tem vasos sanguíneos, tá? E como a camada da esclerótica ela é transparente, alguns desses vasos sanguíneos a gente consegue observar, né, no olho, quando a gente abre o olho, olha bem perto no espelho, não é isso? Muito bem. A retina é a próxima camada, a gente já sabe, né? A retina aqui, ó, é a próxima camada, né? A retina. A retina, sua membrana mais interna é sensível, é formada por um prolongamento do nervo óptico. Então, ó, o nervo óptico está aqui, ele se prolonga e forma a retina, certo? No interior do globo ocular existe uma substância que ocupa sua maior parte, chamada de humor vítreo, de consistência gelatinosa e transparente, situada atrás do cristalino, o qual atua como uma lente, regulando a imagem com nitidez. Então, ó, aqui é o humor vítreo, né, que eu falei uma substância líquida, eu errei, desculpa, é uma substância gelatinosa que preenche o olho e fica atrás dessa estrutura aqui que funciona como uma lente, é o cristalino, certo? O cristalino, gente, ele funciona aí ajudando a gente a enxergar melhor, tá? Com mais nitidez. O cristalino modifica-se com a ação dos músculos ciliares, comandados pelo sistema nervoso autônomo. Então, gente, o cristalino é o que a gente chama de menina dos olhos, que é aquela bolinha lá do centro. Então, atrás aqui, ó, aqui é o cristalino, tá? Então, ó, essa bolinha a gente sabe que ela aumenta e ela diminui, né? Mas vocês vão ver que, na verdade, ela não aumenta e nem diminui. Vocês vão entender por quê. Entre o cristalino e a córnea, há uma substância líquida e transparente denominada humor aquoso. Na parte anterior do olho, a coroide forma um disco cuja cor é variável, denominada íris. Em seu centro existe um orifício cujo tamanho se altera de acordo com a quantidade de luz, tá? Que sobre ele incide. A pupila também é conhecida como menina dos olhos. Então vamos voltar para entender melhor isso. Então ele está falando que a coroide, né, a extremidade da coroide que forma a íris. Então olha lá, temos as três camadas, esclerótica, esclerótica, coroide e retina. Então, a segunda camada, a coroide, a extremidade da coroide forma esse buraco aqui na frente do olho. Então, o que a gente está enxergando aqui no olho dessa pessoa, não dá para saber se é um homem ou uma mulher, essa parte aqui, cor de mel do olho dessa pessoa, são as extremidades, ó, da coroide. Então, a coroide veio encapando toda a segunda camada do olho, mas quando chega aqui na frente, ela faz um buraquinho, tá? Então, esse buraquinho que a gente chama coloquialmente de menina dos olhos, na verdade é a pupila. E aí a gente chama, e a gente sabe que a pupila ela pode aumentar e diminuir, tá? Com a ação da luz. Então, conforme a quantidade de luz, essa pupila ela vai alterar o tamanho, tá bom? Olha lá, aqui tem o exemplo de uma moça, né, que está com uma pupila mais dilatada e a outra não, né? Isso aqui é um caso que é raro quando a pessoa está bem, isso acontece. Normalmente, gente, quando isso acontece, a pessoa está com algum problema neurológico, tá? Quando as pupilas estão diferentes, um olho diferente do outro. Os olhos, eles têm que estar com a mesma dilatação pupilar. Esse é o normal que a gente observa clinicamente nos pacientes, tá bom? Então, gente, vocês entenderam essa parte da pupila? O que é pupila? Então, a pupila, na verdade, é esse espaço virtual,
é um espaço, né, que a gente tem aqui. Na verdade, a pupila, ela aparece, essa partezinha preta do olho aparece conforme a íris aumenta ou diminui. E a íris nada mais é do que um prolongamento de qual camada? Da corote. Corote, eu já estou pensando em bebida, meu Deus do céu. É um prolongamento da coroide, tá certo? Então, a extremidade da coroide é a íris, né? Que a íris, ela contrai e dilata, né? E aí eu falei que a íris, ela pode contrair e dilatar de acordo com a luz. Isso é verdade, mas tem outro fator. A íris, ela pode dilatar, né? Ela pode contrair e relaxar de acordo com as nossas emoções, né? Lembrando que quando nós estudamos sistema nervoso, eu comentei com vocês que a íris, ela faz um movimento, né? Então, peraí um pouquinho. É que eu quero aparecer aqui para vocês me verem, Brasil. Quando a gente estudou sistema neurológico, eu falei para vocês sobre a atuação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Lembram disso? Então, quando você está... eu dei até o exemplo de quando você está apaixonado e você vê aquela pessoa que você admira, que você gosta. Então, se alguém estiver de perto observando a sua dilatação pupilar, vão perceber que sua pupila dilatou, ela aumentou, tá? Essa percepção, ela é um pouco mais simples de ver, de observar mesmo em pessoas com olhos claros. Pessoas com olhos claros é mais fácil de ver, mas as pessoas com olhos escuros como eu, também dá para ver, mas você tem que olhar mais de perto, tá? Para você conseguir enxergar melhor, tá? Então isso acontece com todo mundo, só que é mais fácil de ver em pessoas com olhos claros. Eu até separei um videozinho bem curto para mostrar para vocês aqui de uma pupila dilatando, tá? Vamos ver? Eita, não é para você aparecer, Patrícia, é a pupila. Vamos lá. Então, ó, estão vendo? Ó que bonito. O rapaz, ele abre e fecha o olho, né? E com isso, ele vai diminuindo e aumentando a luz, tá vendo? Quando diminui a luz, pupila dilata. Aumenta a luz, a pupila contrai, para proteger o olho da luz, né? Então, ela contrai para proteger o olho da luz, certo? Então, e a gente percebe bem isso, né? Às vezes a gente acorda de manhã e aí alguém vem e abre a cortina de uma vez. O que acontece? A gente tem várias reações para proteger o cristalino. Para proteger o cristalino, a gente tem várias reações. A primeira, o seu olho estava bem dilatado, você estava dormindo, você estava no escuro, então o seu olho estava bem dilatado. Quando alguém abre a janela de uma vez, a gente não sente aquele incômodo, a gente não faz vários movimentos. Olha quantas coisas a gente está fazendo para proteger esse cristalino, né? Primeiro, a sua pupila vai contrair, vai diminuir de tamanho, né? Quem é que, na verdade, está contraindo? A íris. A íris contrai e diminui a passagem de luz para lá para dentro para o cristalino. Segunda coisa, suas pálpebras também fecham. A gente faz até careta fechando o olho assim para diminuir a quantidade de luz. Além disso, você ainda pode até colocar braço, colocar o cobertor, o travesseiro, o lençol na sua frente, tudo para diminuir aquela intensidade de luz que faz o quê? Com que sua pupila não tenha tempo de agir tão rápido, né? Para você está ajudando aí a proteger o seu olho contra a incisão de luz muito rápida. A gente sente até dor quando essa incisão de luz é muito forte no olho, não é? Pois é, os olhos são órgãos super sensíveis e a gente precisa mesmo cuidar deles. Inclusive, é bem importante a gente usar óculos com lentes, quem usa óculos, né? Usar com lentes com proteção, com a proteção relacionada a filtrar o brilho excessivo das coisas, né? Por exemplo, quem trabalha muitas horas como eu no computador, é bem importante que o óculos tenha um filtro aí dos raios, né, de luz que emanam inclusive do computador. Isso sem falar, gente, da importância de usar óculos de sol para nos proteger contra
os raios solares, que são muito fortes também. A gente precisa filtrar essa luz, tá? Para não entrar tanta luz e não prejudicar a nossa visão, tá bom? Então vamos voltar, vamos continuar aqui. Tá, Patrícia, você falou de dilatação pupilar. Agora eu quero entender um pouco melhor essa coisa aí de os olhos, assim, eles terem uma dilatação diferente. Eu já fiquei sabendo que isso tem um nome, não é? Sim, amores, isso tem um nome, tá? Que Nossa, cadê? Era para estar aqui isso, por que que não está? Nossa, fiquei confusa agora. Vamos continuar lendo e talvez apareça e eu não esteja vendo de maneira tão evidente aqui. Então, 6 músculos controlam o movimento ocular. Já mostrei para vocês os músculos lá na ilustração em 3D. Caso apresentem alguma disfunção, ocorre o estrabismo. Tinha que explicar isso também. Então, estrabismo, vocês devem conhecer alguém, né, que tem isso. A visão da pessoa é preservada, é normal. Porém, quando ela olha para um ponto fixo, parece que um olho está olhando para aquele ponto fixo e o outro olho está com a visão desviada para outra direção, né? Então, o nome disso é estrabismo, tá? Isso acontece, gente, quando algum dos músculos, aqueles músculos que eu mostrei para vocês, ele tem algum problema. Então, é por isso também que se usa, um dos tratamentos para o estrabismo é o tampão. Por quê? O tampão vai fazer com que aquele músculo que não estava bem trabalhado, ele trabalhe mais. E lembra, músculo é só trabalhar que ele se fortalece, né? Então, muitas vezes, a pessoa que tem estrabismo, ela melhora esse estrabismo só com esses exercícios nos músculos oculares, tá? Mas, obviamente, que esse não é o único tratamento e nem todos os estrábicos ficam melhor depois desse exercício, tá? Então, cada caso é um caso e tem que consultar um oftalmologista. Tem gente que faz até cirurgia, que é o que o slide está falando aqui. Aí, gente, ele vai falando para a gente de algo importante, que são os problemas de visão que demandam aí o uso de lentes corretivas, né? Seja essa lente um óculos ou seja essa lente uma lente de contato, né? Então, os 3 problemas mais comuns são astigmatismo, hipermetropia e miopia, né? Aí, para cada tipo, existe um tipo de lente, para cada doença, cada problema tem um tipo de lente, né? Para o astigmatismo tem que ser lente do tipo cilíndrica, para a hipermetropia, lente do tipo convergente, e para a miopia tem que ser lentes divergentes. A função das lentes é desviar o raio de luz que vai passar para cá para dentro, para o cristalino, tá? Então, gente, a lente, o óculos, vamos supor que você está usando ou uma lente de contato aqui fixa no olho, ou um óculos, o que a lente vai fazer? Ela vai desviar os raios de luz daqui de dentro, né, do cristalino, vai dar uma ajudinha a mais aí para o cristalino, né? E, consequentemente, depois para ser interpretado pelo sistema nervoso a imagem que você está vendo, tá? Gente, quem estudou física no 2º grau, né? Lá, não sei se no 1º, no 2º ou no 3º ano, mas a gente estuda as lentes, né, em física. Quem é bom nisso vai entender muito bem o que eu estou falando. Quem não lembra ou não estudou em física, relaxa, só decora então. Decora que existem lentes específicas para cada tipo de problema de vista, tá bom? E vamos lá. O astigmatismo é uma deformação da córnea e ocasiona um desvio da imagem, fazendo-se necessário o uso de lentes cilíndricas. Então, quem tem astigmatismo, assim como eu, o que acontece? Qual o problema de quem tem astigmatismo? Lembra que a esclerótica aqui na frente tem uma camada transparente chamada córnea? Pois é, a córnea ela é defeituosa, ela tem uns defeitinhos, ela é mais gasta numa região ou outra, tá? Então esse é o problema de quem tem astigmatismo. E quem tem
hipermetropia. A imagem se forma atrás da retina, necessitando da utilização de lentes convergentes para que a localização, para que a imagem volte a se localizar na retina, tá? Então, a imagem se forma aqui atrás, tá? E, voltando, miopia é a formação da imagem na frente da retina. E aí tem que usar um tipo de lente divergente, tá? Que vai favorecer o afastamento da imagem para que esta coincida com a própria retina. Então, gente, ótica não é uma ciência muito simples, tá? Então, esse slide é só para dar uma noção geral, mas ela demanda alguns conhecimentos de física, e isso deve-se voltar lá, estudar física para lembrar. Se você não lembra e você estiver muito atarefado, eu não recomendo estudar isso agora, tá? Vai ser um detalhe menor que vocês não precisam se preocupar nesse momento, tá bom? Para as provas. E aí, antes de começar o próximo sentido, a língua paladar, eu estou vendo que está faltando uma parte da matéria aqui, que é as diferenças, né, de dilatação pupilar. Então, eu vou falar para vocês aqui agora, né? Então, eu vou até incluir, eu vou arrumar esse slide e vou falar para vocês depois, tá? Dessas diferenças de dilatação pupilar. Então, deixa eu fechar aqui minha imagem e vou colocar aqui isso aqui para poder mostrar para vocês a misecoria, dilatação pupilar. Vou pegar uma imagem bem legal para a gente poder estudar. Vamos lá. Aqui. E aí eu vou usar essa imagem. Deixa eu ver aqui se eu pego um olho mesmo, ao invés de pegar desenho, né? Aqui, vou pegar um olho. Vou pegar olho mesmo, melhor. Então, eu vou copiar essa imagem e vou usar lá no slide. Porque faltou essa matéria importante. Nossa, que estranho, eu não sabia que estava faltando isso aqui, gente. Que estranho mesmo. Vamos lá, deixa eu recortar aqui a imagem para mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Ai, mas essa não está escrito, né? Ah, saco, peraí, gente, deixa eu voltar. É bom que esteja escrito, né? Se não estiver escrito, não tem a mesma relevância. Nossa, que legal, isso aqui dá para ver bem, mas não está escrito também. Vou pegar esse de novo. Vamos pegar o mais simples, vai. De novo. Vamos lá. Eu vou recortar aqui. É bom que vocês já vão aprendendo aí um monte de ferramenta de Word. Pra vocês verem quanto dá trabalho montar uma aula. A gente passa um tempão fazendo essas coisas. Vou colocar assim. Depois eu arrumo direitinho para mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Então, gente, quando os dois olhos estão com as pupilas, né, com a mesma dilatação, isso é chamado de uma pupila isocórica, tá? Então, isso aqui é uma pupila isocórica. Eu vou colocar assim e vou escrever aqui. Então, ela é isocórica. Iso é um radical que significa igual, tá? Então, isocórica quer dizer que as duas pupilas são iguais, tá bom? Deixa eu aumentar aqui. Ele não está reconhecendo, eu escrevi errado, não é que ele não conhece o termo, tá bom? Então, essa pupila ela é isocórica. Essa daqui, vocês estão vendo, tem diferença entre os tamanhos das pupilas, tá? Então, ó, isso aqui é uma pupila que está anisocórica, tá?
Então, a anisocórica, que é uma pupila maior do que a outra. Quando um paciente sofre AVC, por exemplo, uma das coisas que a gente tem que fazer é a avaliação neurológica, tá? E aí a gente pega uma lanterna, que pode ser a lanterna do celular, com muito cuidado, porque a lanterna do celular é muito forte, e aí a gente chega perto assim do olho do paciente. Sabe quando o médico coloca a luz no seu olho? É para isso, para verificar se o seu olho é a primeira coisa que o médico olha, né? Ou o enfermeiro que estiver fazendo a avaliação física, ou técnico também. O técnico também faz esse tipo de avaliação. O que você tem que observar? Primeira coisa, se os dois estão iguais. Se tiver igual, está isocórica, né? E aí, se não tiver igual, ela está anisocórica. Elas podem estar iguais, mas dois pontos pequenininhos. Aí quer dizer que a contração pupilar, tá? Tá muito contraída as duas pupilas. Isso é chamado de miose, tá? E quando as duas pupilas estão muito dilatadas, as duas estão dilatadas, é chamado de midríase. Então, repetindo, quando você vai fazer avaliação neurológica, a primeira coisa é olhar as pupilas, né? Então, a primeira coisa que você olha, se as duas estão iguais, sim, não, está diferente, qual que está maior do que qual? Normalmente a gente relata assim, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, digitando. Então, ó, se ela está anisocórica, a gente escreve assim, ó. Aí você pode dizer olho direito, nesse caso aqui, o olho direito maior do que o olho esquerdo. Esse é um jeito de você relatar isso, tá? No prontuário. Aqui nesse caso, as pupilas estão mióticas, tá? E aqui nesse caso, as pupilas estão midriáticas. Gente, a pupila midriática é muito comum. Ai, o que eu fiz aqui? A pupila midriática, ela é muito comum em pacientes em óbito, tá? Quando está muito dilatado. O paciente está em óbito, você observa as pupilas midriáticas, tá? Os filmes gostam de explorar isso também, né? Em filme aparece muito, quando alguém morre, dá um tiro na cabeça, eles fazem questão de mostrar mesmo, eles filmam a pupila, né? Que a pupila, ela, imediatamente, quando o paciente morre, ela se dilata, tá bom? Pupilas midriáticas você também observa no uso de entorpecentes, tá? Por exemplo, cocaína. Pacientes que fizeram uso de cocaína, a gente observa as pupilas bem dilatadas, tá certo? E tem alguns outros problemas que fazem a pupila ficar miótica. Você não precisa saber todos os problemas para saber avaliar isso aqui minimamente, tá bom, gente? Então essa era a parte da matéria que faltava. Então, o sistema sensorial também é composto, né, pelo paladar. E o paladar, ele aparece aqui para... O paladar, ele é um dos nossos sentidos, né? E o paladar, ele é possível por causa da língua, certo? E a língua é um órgão que serve para quê? Para distinguir sabores, por exemplo, né? A língua, ela distingue os sabores doce, salgado, azedo e amargo, tá? A língua também serve para emitir sons. Então, você, quando fala, é imprescindível a movimentação da língua. A língua é formada por uma massa muscular, né, de tecido estriado e recoberta por uma mucosa, tá? Ela possui esse formato, né, achatado e cônico, parecendo um cone se tivesse de pé, ok? É composta por duas partes, a dorsal e a ventral, ok? A língua, gente, ela tem essa parte aqui superior, tá? A língua é coberta de pequenas estruturas
que podem ser chamadas de papilas linguais ou papilas gustativas, tá? As terminações nervosas, tá? Presentes na língua, elas permitem com que a gente sinta a sensação de sabor, de gosto das coisas que a gente ingere, tá certo? A saliva também é super importante para auxiliar nessa função. Devido à viscosidade da saliva, ela propicia maior percepção, né? Favorece a captação das sensações, né? Dos diferentes sabores e texturas que nós sentimos na língua, ok? Essa ilustração já traz para a gente as diferentes partes da língua e os diferentes sabores que nós percebemos na língua, tá? Portanto, aqui, ó, na pontinha da língua, o sabor que a gente consegue distinguir é o doce, ok? Nas laterais, mas só que nós estamos falando da lateral mais distal, né, da língua, porque existe lateral aqui, ó, mais proximal, né? Então vamos pensar na lateral mais distal, nós conseguimos distinguir o sabor salgado. Nas laterais mais proximais, nós conseguimos distinguir o sabor ácido, o azedo, ok? E lá no fundo da língua, nós sentimos o sabor amargo. Faz muito sentido, não faz? Quando nós comemos, nós ingerimos alguma coisa amarga, a gente, às vezes, a pessoa pega e te pergunta, né? Patrícia, mas isso aqui, qual o sabor disso? Ah, é amargo. Você pega, mastiga, não sente nada. Só quando você engole é que você sente que tá amargo, tá? Então, isso é comum, pode acontecer, tá bom, gente? Porque o amargo é sentido mais no finalzinho aqui da língua. Isso porque, gente, essas papilas linguais ou gustativas presentes em toda a superfície da língua, elas são diferentes, tá? Em cada pedacinho desses que eu tô falando para vocês. Só que esses detalhes, né, inclusive microscopicamente, vocês vão estudar na graduação. Tudo bem? Aqui, ó, tá até outra figura mostrando de outra forma, porém similar, né? Mostrando aí a língua e os diferentes lugares onde você pode perceber as diferentes sensações de sabor, né, relacionadas ao sabor. Então, doce mais na ponta, o azedo nas laterais, só que lateral mais proximal, o salgado nas laterais, e olha, esse desenho está incluindo também a pontinha, tá, da língua. Então, salgado mais nas laterais distais e inclui a pontinha, o amargo mais no fim. O umami, gente, o umami, esse sabor, ele se refere à sensação de que aquilo que você ingeriu é saboroso, é gostoso, tá? Então, o umami é uma mistura de tudo isso, tá? É uma mistura de todos esses sabores que aí fazem aquela orquestra na língua, né? Que vai compor esses sabores todos aqui em harmonia, na língua inteira, né? Você vai ter a sensação de que aquele alimento é gostoso, é saboroso, tá certo? Então, aqui falando da anatomia da língua, né? Nós temos essa parte aqui da base da língua, lá atrás, já na garganta, né? Que é a epiglote, já falamos bastante da epiglote, tanto em sistema digestório quanto em sistema respiratório. Aqui nós temos a raiz da língua, essa parte mais abaixo, mais distal, é chamada de corpo da língua, e a pontinha da língua é chamada de ápice da língua, ok?
Então, aqui, ó, já está mostrando para a gente algumas estruturas que eu não vou cobrar em prova, mas só para vocês saberem que existem, tá? Então, as amígdalas se apresentam aqui, tá? Na base da língua, na raiz da língua. As papilas, os diferentes tipos de papila, né? Então, ó, as circunvaladas, que captam essa sensação de amargo, se apresentam aqui na base, já no finalzinho da língua. As foliadas na lateral, captando sabor azedo, né? As filiformes e as fungiformes são todas umas diferentes das outras e captam diferentes sabores também, não é, Brasil? Nós temos aqui a língua inferior e a língua ou língua ventral, que é essa parte considerada embaixo, né? A parte inferior, que a gente consegue ver como? Consegue visualizar quando a gente encosta a ponta da língua no céu da boca, tá certo? Então, ela pode ser vista quando se eleva a língua na direção do palato, o céu da boca. É aí que você consegue ver onde fica a parte ventral ou parte inferior da língua. Então, essa parte que a gente visualiza quando põe a língua para fora é chamada de dorsal. E essa parte que nós visualizamos ao encostar a ponta da língua no céu da boca é a parte chamada de ventral. Gostaria de mencionar uma coisa, aproveitando aqui sempre um pouquinho da anatomia, para falar um pouquinho de farmacologia, muito pouquinho, obviamente, né? Então, o que eu queria lembrar? Existem alguns medicamentos que são administrados por via sublingual, tá? Então, a via sublingual é essa daqui. Então, pode acontecer de o médico prescrever um comprimido, por exemplo, por via sublingual. Como é que você vai administrar isso, né, no paciente? Você vai pedir para a pessoa. Então, esse é um tipo de procedimento que é muito mais fácil de fazer com pacientes conscientes, né? Então, você vai pedir para ele levantar a língua até o céu da boca e você vai deixar, quando é comprimido, por exemplo, você deixa o comprimido aqui e ele vai derretendo sozinho. A ideia qual é? A ideia é que esse comprimido derreta e seja absorvido pela mucosa da boca, tá bom? E vocês estão vendo que tem vários vasos sanguíneos aqui? Se você fizer isso de frente ao espelho, você vai observar vários vasos sanguíneos bem superficiais no ventre da sua língua. Então, é por isso, a ideia é que o medicamento seja absorvido, né, pela mucosa aqui da boca, mais especificamente aqui do ventre da língua, e passe direto para a corrente sanguínea, tudo bem? Então, gente, agora vamos mudar o nosso sentido. Estávamos falando do paladar, agora vamos falar do olfato, né? O olfato, ele pode ser percebido, né? Temos o olfato aí por meio do nariz, né? O nariz é um órgão, é um órgão do olfato, né? E é formado por duas cavidades. As fossas nasais medialmente separadas pelo septo, tá certo? Então, deixa eu colocar na próxima ilustração que dá para ver melhor. Não é nem na próxima, é lá na frente. Ai, gente, cadê? Peraí, desculpa. Cadê a ilustração? Eu achava que tinha uma ilustração aqui para mostrar para vocês do nariz. Então, o septo é essa divisão que tem aqui no meio do nariz, né? Que separa uma narina da outra. Nós temos no meio uma parede, tá? Então, em anatomia, toda vez que vocês tiverem paredes assim, essas paredes que separam uma estrutura da outra são comumente chamadas de septo. Como é no nariz, nós vamos chamar de septo nasal, tá bom? Narina, nós consideramos essa parte mais anterior,
tá? Da parte aqui de dentro do nariz, mais anterior. Eu sempre dou um exemplo que narina é até onde o seu dedo alcança para limpar. E fossa nasal é a parte mais interna, mais proximal, que o seu dedo já não alcança para poder limpar, tá certo? Vamos ver, as fossas nasais possuem orifícios anteriores e fazem contato com o meio externo, denominadas narinas. Os orifícios posteriores, que por sua vez fazem contato com a faringe, são chamados de coanas. Então, lá no fim do nariz existem. Vamos ver aqui na próxima ilustração, acho que dá para ver melhor. Antes de mostrar a próxima ilustração, queria falar um pouco aqui da raiz do nariz, né? Então, a anatomia externa aqui do nariz. Essa região aqui entre os olhos é chamada de raiz do nariz. Entre essa região da raiz e a ponta, nós temos o meio, que é chamado de dorso do nariz. A ponta é chamada de ápice, tá? As laterais são as asas do nariz. Os orifícios, né, são chamados de narinas. As asas, gente, vale lembrar aqui que as asas a gente costuma, tem uma importância clínica quando a gente vai avaliar pacientes com dificuldade para respirar, tá? Então, quando os pacientes estão cansados por algum problema respiratório, pulmonar, etc., a gente presta atenção nas asas do nariz. Por quê? Quando ele está com dificuldade, as asas do nariz, elas fazem movimento, tá? Isso é muito visível em bebês, tá? Em crianças pequenas, quando elas estão com bronquite, com broncoespasmo, com algum problema respiratório. É bem interessante que a gente consegue observar esse movimento que a gente chama de batimento de asa do nariz. A gente até anota, isso acaba fazendo parte das anotações, tá? Do prontuário, que o esforço respiratório é tão grande que o organismo está tentando abrir mais o organismo está tentando ampliar essa abertura de entrada de ar no organismo. Então, como se chama asa, né? Pensando aí, né? Fazendo uma analogia com um pássaro, então por isso que se usa esse termo batimento de asa de nariz, tá certo? Então tá. Vamos aqui observar a anatomia interna do nariz, né? Então, a parte superior das fossas, na parte superior das fossas nasais, há um revestimento mucoso formado por células olfativas, células olfativas localizadas nas terminações nervosas do nervo olfativo, o nervo sensitivo, o que nos faz perceber o olfato. Então, a gente aqui tem, né, olha aqui a parte externa, né, do nariz. Aí, a gente tem aqui a narina, que é a parte mais aqui que o seu dedo, que é a parte que o seu dedo alcança, certo? Aí, nós temos o corneto inferior, o médio e o superior, ok? Tudo isso aqui dá no mesmo lugar, aqui na faringe, tudo certo? Tudo bem? O que eu quero chamar a atenção de vocês é que no corneto superior, nós temos aqui terminações nervosas, tá? Aqui está representado pela cor verde, eu já vou mostrar no 3D para vocês. Aqui está representado pela cor verde, e tem terminações nervosas. Por quê? Quando você sentir um odor, né, aqui eles estão representando com uma rosa, quando você sentir o odor, seja ele agradável, desagradável, enfim, esse odor, o ar contendo moléculas, né, desse objeto, vai entrar aqui no seu nariz por todos os lugares, né? E quando ele atinge o corneto superior, o teto
do corneto superior, o que vai acontecer? Vai encontrar com as pontinhas desse prolongamento do nervo óptico, né? E essa parte aqui representando o sistema nervoso vai levar a informação lá para o sistema nervoso central. Tá? Então, o sistema nervoso central que vai interpretar se esse odor é agradável, se esse odor é desagradável, por exemplo. Tá certo? Então, tá. Eu vou mostrar para vocês no 3D daqui a pouco, só um segundo. Deixa eu terminar de falar aqui essa parte. Então, o olfato o sentido do olfato é estimulado através de substâncias químicas espalhadas no ar, motivo pelo qual é considerado um sentido químico, tá? Então, isso é bem importante e cai bastante nos concursos, nas provas, né, vestibular, etc., porque o olfato é um sentido químico, tá, gente? Então, se você sentiu o odor da rosa, é porque pequenas moléculas da rosa estão suspensas no ar e adentraram seu nariz. Quando nós falamos em rosa, é fácil pensar e agradável pensar. O problema é quando a gente substitui essa rosa por coisas que podem ser consideradas desagradáveis, né? Então, troca a rosa por algo desagradável. E aí você começa a pensar que moléculas dessa tal coisa desagradável adentram o seu nariz, tá? E toca aqui no céu, né, do corneto superior. Ok, gente? Aí já não fica tão agradável assim pensar, não é mesmo, Brasil? Pois é. No interior das fossas nasais encontram-se os pelos, cuja função é filtrar o ar respirado. Estes pelos, juntamente com o muco, secreção da mucosa nasal, retêm na parte interna do nariz os poluentes, além de diversos micro-organismos trazidos pelo ar. Então, gente, é bom lembrar que os pelos que existem no nariz não servem só para crescer, ficar feio, a gente ter que aparar, não é mesmo? Não é para isso só que eles servem. Eles têm uma função de filtrar o ar respirado, né? A ideia é filtrar. Isso a gente consegue ver bem no final de um dia, né, de trabalho, que você trabalhou na rua e tal, e você volta para sua casa, você toma seu banho, e quando você vai limpar o nariz, aí, de preferência com talvez um papel, uma toalha, algum tecido branco, né? Você consegue visualizar bem a sujeira que sai do seu nariz. Essa sujeira se ajuntou ao longo do dia. Por quê? Porque esses pelos, eles acabam filtrando, né, o ar. Então, as partículas maiores que conseguem ficar presas nos pelos, acaba sendo muito benéfico para o organismo, porque aí aquela sujeira, aquela sujidade já não vai para dentro do seu pulmão, ok? Além dos pelos, existe um muco também nasal, que ele tem essa função também, né, de acabar fazendo com que a sujidade presente no ar faça uma adesão ao muco e não vá para o pulmão, ok? Outra função do nariz, gente, é aquecer, tá? Então, a ideia é que o ar passando pelo nariz, ele vai aos poucos se aquecendo antes de chegar no pulmão, ok? Certo. Aqui é mais uma figura que está falando, né, sobre como é que a gente consegue interpretar se um odor é agradável, se ele é desagradável, se ele é intenso, se ele não é tão intenso, né, suave, forte, etc. Porque a gente sente isso. Então, aqui é outra ilustração falando a mesma coisa com um pouquinho mais de detalhe. Só está mostrando para a gente, ó,
Aqui a cavidade nasal, né? Então, o ar entrando aqui e mostrando o corneto superior, né? Contendo as fibras nervosas olfativas, né? Então, as fibras nervosas olfativas são prolongamentos do quê? Do nervo óptico. Então, ó, ele está mostrando aqui com detalhes, né, de microscópio como é que isso funciona. E eu vou mostrar para vocês lá no 3D essa terminação nervosa, tá bom? Que eu acho interessante observar por lá também. Então, vamos entrar então no Atlas aqui para nós observarmos a inervação, né? Então, esse aqui lembra lá do sistema nervoso. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o sistema nervoso periférico relacionado à região da cabeça, ok? Então, os nervos que saem aqui do sistema nervoso central e que saem da coluna também e que irradiam, né? Que vão inervar alguma parte do corpo que esteja fora do sistema nervoso central. Então, estamos falando do sistema nervoso periférico. Então, aqui é o sistema nervoso periférico da região de cabeça e pescoço, tá? E aí, ó, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso aqui. Eu vou aumentar para a gente conseguir ver com a maior nitidez possível. Vocês estão vendo essa estrutura aqui que está parecendo com uma escova de dentes? Estão vendo? Esse aqui é o nervo olfativo, tá, gente? Ou nervo, né? Trato olfatório. Olha só, ele vem de lá do sistema nervoso central e vem para a região do nariz, ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse pedacinho aqui da aula. Muito bem. Então, agora vamos partir, ó, tá bem desenhadinho aqui. Vamos partir para o próximo sentido, né? Então, o próximo sentido que nós vamos abordar aqui é a audição. Então, a audição é possível por meio da orelha, tá, gente? Vocês vão ver variar aí a literatura, orelha, ouvido. Então, vocês vão ouvir de maneira intercambiável. Então, pode ser que em alguns lugares vai estar orelha, outros lugares vai estar ouvido, tá bom? Mas é isso. Normalmente, a literatura um pouco mais recente utiliza o termo orelha, tá bom? A orelha é composta por 3 segmentos: orelha externa, média e a interna, tá bom? É o órgão responsável pela audição. A orelha externa é representada aqui, ó, vocês estão vendo? Essa região aqui desse homem, tem até uma brincadeira aqui, o cientista procurando, né, alguma coisa lá dentro da orelha, né? Então, a orelha externa ou pavilhão auditivo possui uma saliência com formato oval, né? Flexível, nós sabemos que a orelha é flexível. Se você pegar aqui na pontinha e sacudir para lá e para cá, você vai observar que ela é flexível, não é rígida como o osso. Ela é flexível, tá? Feita por um tecido cartilaginoso, feita por um tecido cartilaginoso, é isso. Então, a orelha é cartilagem pura, tá bom? O canal auditivo externo encaminha o som para o seu interior, agindo como um receptor sonoro. Então, gente, o formato da orelha não é à toa, tá? Esse formato é para facilitar a entrada dos sons, tá? É para facilitar a entrada dos sons no pavilhão auditivo, tá bom? Neste canal são encontrados pelos e glândulas que produzem uma espécie de cera, e por isso que eu trouxe essa imagem desse ouvido aqui, dessa orelha bem sujinha, né, Brasil?
e produz uma espécie de cera. Só que essa cera, a função dela é proteger, tá, gente? A parte interna da nossa orelha, da poeira, dos micro-organismos, etc. Então, isso aqui não existe só para a gente ficar catucando com cotonete. Aliás, nem se recomenda a utilização do cotonete, porque o cotonete, muitas vezes, ele empurra a sujeira para dentro, e a função dela é sair mesmo, tá? E a ideia é que você lave, limpe tudo aqui fora, até onde seu dedo alcança e chega, tá? Não é nem recomendada a utilização de cotonetes, tá certo? Nós agora vamos começar a estudar o tímpano, tá? Eu quero que vocês prestem atenção que nós acabamos de falar dessa parte que está voltada para a área externa do nosso corpo, e agora nós estamos entrando aqui, estamos adentrando, né, o pavilhão auditivo, o canal auditivo, tá? Até chegar nessa região aqui, que é a região do tímpano, tá? E gostaria que vocês prestassem atenção nessa parte aqui, ó, no osso temporal. O osso está aqui. Então, o tímpano marca a entrada, né? O tímpano é o lugar limite que mostra para gente a parte externa, o osso, e a parte que divide, né? A parte externa da parte interna do crânio, tá bom? Então, tudo que tiver para lá do tímpano já é dentro do crânio, protegido pelo crânio, tá bom? E o que é o tímpano? Ah, tá. Antes de falar do tímpano, olha aí, ouvido. Tá vendo? Essa ilustração já usa o termo ouvido, não usa orelha. Estão vendo que vocês podem encontrar diferente a informação de acordo com a fonte que vocês estiverem lendo, né? Então, ó, ouvido externo ou orelha externa é considerado toda essa região que fica fora do crânio, né? Fora do crânio, e aqui, ó, a gente tem a divisão feita pelo osso mesmo do crânio, tá? E o ouvido médio é considerado exatamente as estruturas que atravessam o crânio, que ainda tudo aqui é osso, tudo aqui não, tudo que vocês estão vendo aqui é osso, então as estruturas que estão aqui atravessando o osso são consideradas as estruturas pertencentes ao ouvido médio. E o ouvido interno já são as estruturas correspondentes, né, à parte auditiva, né, mas que se encontram dentro do crânio, tá certo? E o que é o tímpano? O tímpano está localizado no final do canal auditivo externo, então pensando aqui no externo, né? Então, no final do canal auditivo externo e no início da orelha média, né? É uma fina membrana que vibra de acordo com as ondas sonoras. Então, gente, isso que está falando para a gente o quê? Nós temos aqui uma membrana fininha que vibra, né? Ela vibra para transmitir essa vibração para as estruturas mais no interior, né? Aqui da cabeça. E o que acontece? Esse sentido, então, da audição não é um sentido químico como o do olfato, né? No olfato, o que entra, né, na cavidade nasal? O que entra na cavidade nasal são moléculas, né? Moléculas, partes daquele produto, daquela coisa, ou pessoa que está exalando o odor. São moléculas, né? Que estão exalando o odor e que adentram o nariz. No caso da audição, o que adentra o ouvido? São ondas sonoras propagadas no ar, tá? Propagadas pelo ar. Então, o que vai entrar aqui? Ondas sonoras que virão e farão o tímpano, vibrar, tá certo? Ok, vamos para o próximo. O Google tá achando que eu tô falando com ele. Peraí, que ele é doido. Na orelha média, vamos lá. Além da orelha média, só um segundo aqui, deixa eu
calar a boca da moça do Google, que está falando comigo sem eu estar falando com ela. Tá certo? Beleza. Além dele, a orelha média é composta por 3 ossículos, respectivamente denominados pela ordem de localização. Então, martelo, a bigorna e o estribo, os quais articulam-se recebendo a vibração da membrana timpânica. Então, aqui, ó, vou voltar à ilustração só para mostrar uma coisa. Vocês estão vendo aqui o tímpano e aqui estão os 3 ossículos, tá? Então, tímpano e ossículos. Próxima ilustração. Aqui é um zoom só da orelha média, tá certo? Então, aqui é o tímpano ou membrana timpânica que vai receber a onda sonora propagada pelo ar, né? Propagada no ar, né? E aí vai receber a onda, a membrana vai vibrar, os ossinhos vão bater um no outro, tá? Então, quem primeiro recebe o estímulo é o martelo. Aí ele vibra, bate na bigorna, que por sua vez bate no estribo, que vai fazer, por sua vez, vai fazer uma pressão na próxima estrutura que vem aqui na frente, na orelha interna, tá certo? Gente, aqui eu tenho a ponta de um dedo de uma pessoa mostrando esses 3 ossículos, o tamanho deles. Eles são bem pequenininhos, ó, tá vendo? Os 3 cabem na ponta de um dedo, só para vocês terem uma ideia do tamanho desses ossinhos que estão representados aqui na ilustração. Ainda falando da orelha média, é na orelha média que se inicia o canal flexível que se estende até a faringe e é denominado trompa de Eustáquio, cuja função é manter o equilíbrio da pressão atmosférica dentro da orelha média, também conhecida como caixa do tímpano. Então, gente, vocês estão vendo esse canal representado em vermelho aqui? Então, ele fica na orelha média e aí ele tem contato lá com a faringe. E aqui a gente consegue responder a pergunta de alguns alunos que falam, mas professora, o ouvido tem contato com a boca lá na parte posterior, né, lá na faringe? A resposta é não. Por quê? Porque o tímpano é uma membrana que veda essa passagem. Porém, a depender do tipo de agressão que o tímpano sofra, ele é muito sensível e aí ele pode se romper. Se ele se romper, aí sim você vai ter uma ligação do ouvido, né, ou da orelha com a faringe, tá certo? Qual tipo de agressão pode provocar o rompimento do tímpano? Por exemplo, um som muito alto, né? Som muito alto, por exemplo, explosão de uma bomba, pode emitir, né? Pode fazer com que haja uma propagação no ar de uma onda sonora muito intensa, ela acabe agredindo, provocando uma lesão no tímpano, e pode acontecer também de haver uma infecção aqui nessa região e a infecção provocar uma lesão que venha a romper o tímpano. E aí, o que acontece? Pode haver a abertura, né, desse canal aqui, ok? Então, tá. Agora, nós vamos falar da próxima estrutura. Eu vou continuar falando da próxima estrutura nesse slide mesmo. Por quê? Porque aqui já dá para ver, tá vendo essa região roxa? Aqui está mostrando a região roxa diretamente ligada com essas estruturas amarelas, né? Tá, o que quer dizer? Então, já expliquei a orelha externa, né? Expliquei a orelha média, expliquei a orelha média, e agora vamos falar da interna.
que eu vou falar de maneira bem resumida, tá bom? Porque a ideia é entender o geral, como é que isso funciona. Então, recapitulando, a orelha externa recebe, tá vendo? Aqui é como se fosse um alto-falante. Aí você vai receber o som, né? A orelha vai ajudar o som a ser direcionado para dentro, né? Do, do meato auditivo, né? Que vai, por sua vez, o som propagado por meio de ondas sonoras vai vir aqui, vai vibrar o tímpano vai produzir um movimento no martelo, consequentemente na bigorna e, por fim, no estribo. Esse movimento dos ossinhos vai bater aqui no nessa estrutura roxinha, né? A cóclea e o nervo, ó, tá vendo? Estruturas nervosas periféricas virão aqui captar esse som, tá? Eles vêm aqui captar esse som e vão levar para o sistema nervoso central para interpretar. Vocês, por exemplo, nesse momento, estão aí me ouvindo. O som da minha fala entra no ouvido de vocês, faz o tímpano vibrar, consequentemente, os ossinhos batem aqui na cóclea, e aí, né, os nervos vão levar essa informação lá para o seu sistema nervoso central para interpretar tudo que eu estou dizendo. E aí vocês me dizerem, ai, professora, que maravilha, estou entendendo tudo, fantástico. É isso mesmo, gente, é isso que eu quero escutar de vocês, tá? Então eu nem vou me aprofundar nessa explicação toda aqui, tá? Porque não vai ter tanta relevância, eu nem vou cobrar isso em prova para vocês, tá bom? Deixa eu só ir lá no 3D, deixa eu preparar aqui a imagem para vocês, para mostrar esse nervo que eu acho super legal quando a gente fala, né, do nervo mesmo, mostrando aí como é que é o nervo olfativo, o nervo olfativo não, o da audição. Então, deixa eu ir lá para mostrar para vocês, Brasil. Vamos lá. Então, aqui nós temos, né, um pedaço do crânio que está transparente, e ele está mostrando para a gente aqui a parte, né, do sistema nervoso periférico que é responsável, né, pela audição. E olha que lindo, que fantástico isso aqui, gente. Então, aqui, ó, deixa ele só atualizar a imagem para vocês, porque a imagem ela atualiza para mim e demora um pouco para atualizar para vocês. Então, eu estou aguardando aqui ela aparecer para vocês. Ela tá tão bonita. Vamos ver? Vamos lá, aguardando aqui. Deixa eu ver. Nossa, como tá demorando. Foi, tá indo. Então, o que eu quero mostrar para vocês, ó, vocês estão vendo aqui, nós temos o tímpano, tá? Então, tá mostrando o tímpano aqui, né? Aí, consequentemente, vem em seguida, os ossículos. Nossa, gente, por que ele tá demorando tanto para mostrar? Peraí. Não sei por que tá demorando tanto para mostrar para vocês. Os ossículos, né? É quando dá zoom, demora. Eu tô mostrando agora numa visão posterior, tá bom? Posterior, não. Vamos ver uma visão superior. Assim. Mas ficou ruim, né, de ver. Sim, peraí. Aqui, sim dá para ver. Então, aqui vocês estão vendo, ó,
Aqui nós temos o tímpano, tá? O tímpano. Aí vem em seguida os ossículos, né? E aqui, ó, toda essa estrutura aqui, os canais semicirculares, a cóclea, tá bom? E eles estão diretamente ligados a quem? Eles estão diretamente ligados, ó, olha aqui, né? Eles estão ligados aos nervos, tá? Nervos periféricos. Que nervos são esses? Tem o nervo coclear e o nervo, vamos ver, e o nervo. Ai, pai, peraí, gente, fez uma confusão aqui, peraí. Tem os dois nervos faciais, né? E o nervo coclear. Esses nervos vão levar as informações, né, lá para o sistema nervoso central para fazer a interpretação, tá bom? Do que você está ouvindo, escutando. Olha só que legal, tá bom? Eu queria mostrar mais uma coisa para vocês aqui no crânio. Deixa eu só mostrar aqui no crânio uma coisa que eu queria que vocês vissem, tá? Essa estrutura aqui, ó, esse orifício, estão vendo? É o orifício da orelha, bem aqui, ó, tá? Em região temporal a gente consegue ver bem, olha que bonito, tá? É nesse orifício aqui que é aqui que tem aqui a orelha média, né? Que é toda essa parte aqui que o orifício, né, do, do ouvido está, tá bom? Na orelha média, tá certo? É isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Então, vamos continuar lá nos slides. Então, quando há qualquer tipo de som, já expliquei isso, as ondas sonoras penetram através do canal auditivo externo, chegam na membrana timpânica, a fazem vibrar. Os ossículos, martelo, bigorna e estribo recebem esta vibração e encaminham ao ouvido interno. Desta maneira, as vibrações chegam à cóclea, o caracol, ou caracol, onde os estímulos sonoros são captados e identificados devido à presença de terminações do nervo auditivo, né? Então, acabamos de ver isso já. Representado aqui o rapaz com um fone, né, de ouvido, mostrando aí ele recebendo estímulo sonoro. A orelha interna, gente, na orelha interna, os canais semicirculares são responsáveis pelo equilíbrio do corpo, tá? A ocorrência de uma determinada inflamação ou problemas circulatórios podem gerar uma disfunção no labirinto, o que acarreta a perda do equilíbrio, frequentemente encontrada em pacientes com problemas hormonais, hipertensos, estressados e diabéticos. Então, a ideia desse slide é trazer para vocês a informação de que a orelha não serve só para escutar, mas serve também, tá também ligada ao equilíbrio do nosso corpo, tá bom? Então agora vamos falar rapidamente do tato, tá? Coloquei aqui uma figura mostrando uma pessoa segurando, né, sentindo a textura de um tecido, tá? Então, eu acho que é uma das maneiras mais sensíveis, né, do ser humano de perceber as coisas, né? Um sentido muito especial, o tato, né? Se você quiser adquirir um tecido, como sentir sua textura? Para perceber se é fino, grosso, basta olhar, pois inconscientemente tocamos no material. Coloquei aqui também uma pessoa, né, um rapaz muito bonito, por sinal, Brasil, tocando a própria pele, né? Então, o sentido do tato é transmitido pela pele, que reveste todo o corpo e possui na sua camada mais profunda as terminações nervosas responsáveis por levar a mensagem
da sensação ao cérebro. Com um toque de mão, podemos perceber diferenças como liso, áspero, pequeno, grande, fino, grosso, mole e duro, além de conseguirmos identificar objetos sem a necessária utilização da visão. Então, na pele da gente, se eu encostar minha mão fria aqui no braço do rapaz, ele vai perceber que é uma mão fria que está encostando. Se uma pessoa encosta uma coisa que está quente, que vai queimar, como por exemplo um cigarro, a pessoa vai sentir também, não é? Mesmo que ele não esteja olhando, ele vai conseguir perceber, ele vai ter essa sensação. Por quê? Porque a pele está cheia de terminais nervosos, tá bom? Então, gente, já falamos sobre isso em sistema tegumentar, não vou me alongar aqui, tá bom? Então, a pele apresenta vários receptores sensoriais formados por fibras nervosas, cujo agrupamento possui corpúsculos sensoriais especializados em captar determinados tipos de sensação, por exemplo, pressão, temperatura, dor, que foi o que eu falei, né? Se encosta a mão fria, se encosta algo que queima, se encosta algo que faz pressão, a pessoa vai sentir, tá? A extensão da pele, na extensão da pele, percebemos sensações como frio, calor, dor, coceira, né? Pressão, ardência, etc. Então, gente, o que eu tinha para dizer aqui é isso, né? Na pele, e eu consegui mostrar isso no sistema nervoso, as terminações nervosas, né, que nós temos em toda aqui fazendo as ramificações, né, dos nervos que vêm até as regiões mais periféricas do nosso corpo e que vão até a derme, né? E aí a gente consegue consegue perceber as sensações, né? Lembrando que na epiderme, que é a camada mais fina, às vezes a gente arranha, sai um pedaço da pele, não sai sangue e a gente não sente dor, porque na epiderme não tem terminal nervoso. Mas quando o machucado ele é um pouquinho mais profundo e atinge a derme, aí já sai sangue, já dói, etc. Porque na derme tem terminais nervosos. Já mostrei bastante isso em sistema tegumentar, tá certo? Então não vou me alongar muito aqui. Então, eu acho que eu consegui cumprir minha missão e eu estou extremamente feliz de, mesmo à distância, a gente estar conseguindo aí fazer essas aulas e passar um conteúdo de qualidade para vocês, né? Eu agradeço pela companhia de vocês ao longo de todo o semestre. Eu estou super feliz da gente ter conseguido chegar a esse ponto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a aula. Caso tenham restado dúvidas, ou dúvidas foram surgindo a partir aí da descoberta de várias coisas ao longo da aula, podem entrar em contato, tá? Pelo chat, pelo Teams, etc. E eu estarei à disposição para responder. Muito obrigada mais uma vez pela companhia ao longo de todo o semestre. E fechamos aqui o conteúdo de Anatomia e Fisiologia para o curso técnico de enfermagem. Estou muito feliz e muito grata a Deus, grata a todos vocês pela atenção ao longo do semestre. E aí, em seguida, virão as revisões, né, as lives para a gente fazer revisão e prova, que eu acho que é importante a gente fazer uma avaliação de tudo que a gente aprendeu ao longo do semestre, né? Não só uma, a gente pode determinar como a gente vai fazer essas avaliações e a gente pode conversar mais depois ao vivo no chat sobre isso, tá bom? Gente, muito obrigada por tudo. Um grande abraço, fiquem bem, um beijo bem carinhoso. Tchau, gente!